Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos então para mais uma aula de história com a professora Denise e o assunto de hoje é Conjuração Mineira, também conhecido como Inconfidência Mineira. Peço a vocês que abram o livro na página 89, livro de história, né? E acompanhem a leitura juntamente com a professora. Conjuração Mineira. No final do século XVIII, havia em Vila Rica, atual Ouro Preto, diversos homens letrados, formados em universidades europeias, que se reuniam para discutir poesia e filosofia, as novas ideias iluministas, os últimos acontecimentos do mundo, como a independência dos Estados Unidos, de 1776, e também as coisas que aconteciam no Brasil. Depois do anúncio da derrama pelo Visconde de Barbacena, novo governador da capitania, a cobrança imediata dos impostos tornou-se o principal assunto dessas reuniões. O advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa era o participante mais destacado destas reuniões, porque era secretário do governo de Minas. Mas haviam outras pessoas, outros poetas que também faziam parte destas reuniões. Um dos destaques da reunião era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Vários desses envolvidos eram contratadores que deviam grandes somas à Fazenda Real. E os responsáveis nada haviam feito para cobrar essas dívidas. Inspirados na independência norte-americana, um dos frequentadores dessas reuniões chegaram a idealizar um projeto de independência para a capitania. A ideia era proclamar uma república com a capital em São João del Rei, que teria como lema a frase em latim Libertas que seratamen, que quer dizer liberdade ainda que tardia. Criaram uma universidade, uma casa da moeda e uma casa de pólvora. Contavam com o apoio da população quando a derrama fosse anunciada. Nada deu certo. Qual foi a causa da Inconfidência Mineira? O motivo principal da Inconfidência foi a questão da derrama. O que é a derrama, pessoal? Mais à frente a gente vai ver, mas olha aqui. Tratava-se de uma operação fiscal realizada pela coroa portuguesa para cobrar os impostos atrasados, o chamado quinto. Como o próprio nome já diz, né, já indica, corresponde à cobrança de 20%, 1/5 da quantidade de ouro extraído anualmente. A derrama também é uma forma de imposto, mas é uma forma de imposto um pouco diferente. A primeira delação premiada. Vamos ver aqui o que o nosso texto da página 90 diz para nós. A denúncia e o fim. Em março de 1789, entretanto, o governo de Minas Gerais suspendeu a derrama, porque soube da conspiração. O denunciante, né, o primeiro delator premiado do Brasil, foi Joaquim Silvério dos Reis, tenente-coronel, que tinha seu próprio regimento de cavalaria auxiliar. Também era um dos contratadores e sua dívida era de 220, 423 e 149 mil réis. Uma fortuna. Caso não pagasse, seus bens seriam confiscados. Em troca do perdão de sua dívida, ele denunciou a conspiração. Ele traiu seus amigos. Começaram as prisões. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi preso na cidade do Rio de Janeiro, onde fora divulgar as ideias de emancipação do movimento.
Os demais inconfidentes, como ficaram conhecidos os participantes daquelas reuniões, foram presos e enviados para o Rio de Janeiro, onde prestaram depoimentos. A exceção foi Cláudio Manuel da Costa, que prestou declaração em Vila Rica mesmo. E, segundo nota oficial, suicidou-se. Somente Tiradentes foi enforcado. Os demais tiveram sua penalidade mudada de enforcamento para degredo na África. O que é degredo? Exílio, expulsão, banimento, né? Então, os outros inconfidentes foram expulsos do Brasil. Tiradentes. Os livros de história costumam apresentar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, assim chamado em razão do seu ofício, né? Ele era dentista, como um dos poucos homens pobres que participaram da Conjuração Mineira. Mas se trata de uma informação equivocada. Pela lei da época, todos os bens de uma pessoa acusada de tramar contra a coroa deveria ser confiscado. Da lista dos bens confiscados de Tiradentes constavam fazendas de gado, datas de exploração de ouro, terras na forma de sesmarias e dezenas de escravos. Não era pobre, mas certamente era bem mais pobre e de posição social inferior ao dos demais conjurados. Além do mais, falava muito. Atividade. Em seu caderno, coloque o título Inconfidência Mineira. Depois de colocar o título, em poucas linhas, vocês descrevam o que vocês entenderam do conteúdo Inconfidência Mineira. Depois, vocês vão realizar uma pesquisa. O que é essa pesquisa? Vão pesquisar o significado do imposto derrama, né? Se o quinto era 20% ou 1/5 de tudo que eles conseguiam tirar das minas de ouro, qual é a forma de cobrança da derrama? Vocês vão escrever no caderno e depois nós vamos socializar, né, na próxima aula, o aprendizado de vocês sobre essa forma de cobrança de imposto. Depois, na página 91 do livro didático, vocês encontrarão um texto. O nome do texto, o título do texto é Sentença de Tiradentes. Eu peço que vocês leiam o texto e respondam as 2 questões que pede. Depois, vocês tiram a foto e mandam no WhatsApp privado ali da professora. Não esqueçam, vocês têm 7 dias para enviar as atividades. Não deixem para a última hora, pode haver imprevistos. Então, pessoal, eu desejo para vocês uma boa semana de estudos e até semana que vem.